Bom dia! Hello, hello! Estamos aqui mais um Café com Fer e hoje a gente vai falar sobre frustrações, como lidar com as frustrações das crianças, por que as crianças se frustram demais, né? Como que a gente vai criar uma criança que aprenda e saiba lidar com as frustrações, porque o mundo é assim, né? Eu vejo muito essas questões, essas dúvidas nas caixinhas que eu abro, nas mães que eu atendo, e eu resolvi trazer aqui para vocês no Café com Fer. Podem ir chegando, bom dia, vamos falar sobre frustrações, sejam bem-vindos. E lembrando que eu preciso da participação de vocês, para eu entender se o que eu estou falando faz sentido, se está entrando aí na cabeça de vocês, se está virando chave. Então vamos ir conversando aqui sobre as frustrações. E lembre-se de compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e aprendam também a lidar de maneira respeitosa com as crianças. Então vamos lá, né? Frustrações, acho que é o pavor de todas as mães. Por um lado, porque a gente não quer que os nossos filhos sofram, a gente sofre junto com eles, a gente não quer que eles fiquem ali sofrendo e muitas vezes eles sofrem por umas coisas que no nosso ponto de vista é tipo, é besteira, né? Tem um monte de gente, a clássica tem um monte de gente passando fome no mundo, com problemas muito maiores, e você tá chorando por isso, você tá sofrendo por isso, e aí a gente fica com medo da criança crescer assim, né? Não sabendo lidar com as frustrações. Então a gente sofre junto com eles e fica com medo deles sofrerem. Por outro lado, a gente tende a muitos pais às vezes querem ser muito firmes, muito enfáticos naquilo para que a criança entenda que a vida não é aquilo, que tem problemas muito maiores. E tem os pais que acabam, tipo, cedendo porque não quer que a criança chore, não quer que a criança sofra, fica com dó da criança, né? E todos esses extremos são ruins. Mas antes de eu continuar, eu quero que vocês coloquem aqui para mim se vocês, como adultos, sabem lidar com as frustrações de vocês. O que vocês fazem quando vocês ficam frustrados? Porque vocês ficam frustrados. Se alguém virar para mim e falar, não, eu não fico frustrado, eu sou, né? Não, frustração não faz parte da minha vida. É mentira. Me coloquem aqui o que vocês fazem quando vocês ficam frustradas, por exemplo. Hoje uma mãe até colocou no direct para mim e eu me identifiquei muito. Quando vocês programam alguma coisa, uma viagem, fazem. Eu sou a louca do roteiro, gente. Fazem um roteiro lá, né, para seguir, se programam todo no dia e acontece alguma coisa e vocês não conseguem seguir aquele cronograma, vocês não conseguem seguir o que vocês tinham programado. O que vocês fazem quando vocês ficam frustradas? Eu vi alguém colocando aqui birra, que faz birra. Exatamente, faz birra. Eu, por muito tempo, eu fazia uma birra feia. Eu lembro que quando eu viajava ou quando eu programava assim, no meu sábado, eu vou fazer isso, 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 isso. Eu sou a louca do roteiro, dos horários, certinho ali. Eu sou muito assim. E quando saía uma coisa do horário, porque meu marido resolveu, sei lá, ir ao banheiro antes de sair e atrasou o cronograma inteiro. Gente, aquilo estragava o meu dia. Eu passava o dia inteiro de bico, o dia inteiro emburrada. O dia inteiro era tipo, é porque você atrasou, é porque você não fez isso, é porque você foi no banheiro antes da gente sair. Então, tudo que acontecia no meu dia, eu jogava a culpa naquilo. Eu passava o dia inteiro frustrada. E aí, depois que eu virei mãe, eu percebi que nada tá no nosso controle, né? Então, assim, você programa uma coisa, a criança fica doente, você fica frustrada. E o problema é que, por muito tempo, eu também descontava essa frustração na criança. Em algumas situações, eu me vejo ainda caindo nesse lugar de descontar a minha frustração no outro. Só que a gente precisa entender que a frustração é nossa, né? A gente precisa entender que, às vezes, a criança faz alguma coisa e aquilo nos deixa frustrada, mas não é a criança que nos deixou frustrada. É que a gente não sabe lidar com a nossa falta de frustração. Aliás, a gente não sabe lidar com a nossa frustração
E a gente desconta na criança e grita e perde a paciência porque a gente está frustrada porque a gente não sabe lidar com aquela frustração. E às vezes a gente fica frustrada porque a gente não sabe lidar com a frustração da criança. Vocês conseguem perceber que a gente também fica frustrada e que a gente também não consegue lidar com a nossa frustração, mas a gente acha, né, alecrim dourado, que a criança precisa lidar com a frustração. Ela tá ficando frustrada demais, Fernanda. Ela fica gritando, ela fica berrando, ela se joga no chão. Tá, é uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, e você com 30 anos na cara também não sabe lidar com a sua frustração. Como que você espera que ela saiba lidar com a dela, né? E eu acho que a gente precisa primeiro entender que tá tudo bem a criança ficar frustrada e que o nosso papel enquanto pais, adultos maduros dessa relação é entender que o nosso papel não é o de parar, de mudar, de calar o que os nossos filhos estão sentindo. O nosso papel é o de ajudar eles a lidarem com o que eles estão sentindo. E quando eles estão frustrados, o nosso papel não é parar a frustração cedendo ao pedido, cedendo ao desejo deles, cedendo ao limite que a gente colocou, porque muitas vezes a frustração vem de um limite que a gente colocou, porque a gente é o adulto maduro dessa relação, né? O pai responsável, e nem o de tentar mudar o que eles estão sentindo, né? Não é o de calar ali o que eles estão sentindo. Quando a gente fala, acolhe a frustração, acolhe o que a criança está sentindo, não é para mudar, não é com a intenção de calar aquilo que elas estão sentindo, porque eu vejo muitos pais assim, mas eu acolho e ele continua frustrado, ele continua chorando. Porque não é para parar. É só para passar a mensagem de eu importo, me importo com você. Eu te amo independente do que você está sentindo. E quando a gente fala de frustrações, gente, a criança pequena, principalmente, né, ela tem um cérebro ainda em desenvolvimento, um cérebro imaturo. E aí, quando a gente dá um não para ela, quando a gente nega alguma coisa, quando a gente coloca um limite, ela fica frustrada. E quando ela fica frustrada, ela é a própria frustração, né? Ela não sabe regular essa emoção, em teoria, que nem a gente, do tipo, estou frustrada, mas não vou descontar a minha frustração gritando com essa pessoa. Porque, né? Não é respeitoso, porque não vai mudar a minha frustração, porque não vai resolver o meu problema. Teoricamente, a gente tem isso, né? De aprendizado com a gente sabe disso. Mas a criança não tem. Então, quando ela tá frustrada, a forma dela expressar e comunicar que ela tá frustrada é dessa maneira. Quando ela tá frustrada, ela tem uma descarga de hormônios que fazem com que ela ponha para fora isso batendo, gritando, jogando as coisas, chutando. E não é que ela tá fazendo isso para ferir a outra pessoa. É que, por acaso, a outra pessoa é o que tá na frente dela. Porque se não fosse uma pessoa na frente dela, seria uma caneta e ela ia jogar caneta. Seria o controle remoto na hora que você desligou a televisão e ela ficou frustrada. Vocês entendem que não é pessoal quando a criança bate, quando ela joga as coisas? É apenas a forma que ela tem e sabe de expressar. É apenas a coisa que estava ali na frente dela e como ela não tem controle nem das próprias emoções e dos próprios movimentos, porque vem aquela descarga de hormônio, o cérebro manda, tipo, põe para fora isso, é a sua válvula de escape, você não pode guardar isso, ela põe para fora. E aí que entra, né? Porque só, prestem atenção. Quantos adultos vocês conhecem que quando estão frustrados não conseguem se controlar e jogam coisas também? Dão um soco na parede porque o time perdeu. Gritam com a criança ou batem com a criança porque perderam o controle. Vocês percebem que a gente também perde o controle e não consegue controlar os nossos movimentos e não consegue controlar a forma que a gente vai expressar. E a criança de 2, 3, 4 anos também não tem esse controle e ela tem direito de não ter esse controle porque o cérebro dela ainda não está maduro. Então, e a gente, né, óbvio que a gente não vai deixar a criança ficar fazendo isso. Ai, tadinha, ela não tem controle, é uma fase. Não é isso. Lembre-se, não é isso. Mas a gente precisa entender para a gente alinhar e ajustar as nossas expectativas
do que a criança está pronta ou não para nos dar, entregar, né, de habilidade, e como que a gente vai trabalhar para ajudar essa criança a expressar isso. Porque hoje, se nós adultos hoje perdemos a paciência, perdemos o controle, não sabemos lidar com a nossa frustração e com a nossa raiva, é porque ninguém nunca nos ensinou. Porque uma coisa é certa, gente, uma coisa é fato. A gente perde o controle, grita com a criança, bate, faz birra, bate na parede, joga as coisas. A gente fica frustrada porque o nosso marido não fez o que a gente queria e a gente sai batendo gavetas, fechando a porta, ficando de cara feia. Ele fala alguma coisa e a gente fala assim, não é nada. Porque a gente não foi ensinada a lidar com as nossas emoções. Ou a gente, em grande maioria, foi silenciada e foi calada lá na nossa infância, ou engole o choro, para de sentir isso, para de frescura, se continuar você vai apanhar. Então, o nosso sentimento continuava lá. A gente só parou de expressar. E quando a gente parou de expressar, a gente parou de aprender a lidar com ele, porque a gente foi engolindo, 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 engolindo. E hoje o reflexo disso é não sabemos lidar com as nossas emoções. Então, quando a gente fala para a criança parar de chorar, quando a gente fala para ela engolir o choro, quando a gente fala para ela, ai, não é nada, para de drama, é exagero isso que você está fazendo, a gente não está ajudando ela a lidar com o que ela sente. A gente está fazendo ela engolir o que ela sente e ela não para de sentir, ela apenas para de compartilhar o que ela sente, porque ela sabe que não vai ter ajuda do outro lado. Então, ela continua sentindo, ela só não vai ter como contar com você para ajudar a lidar com o que ela está sentindo. Faz sentido para vocês? Tá fazendo sentido aí, gente? Fala comigo, que eu não gosto de monólogos. Então, assim, a gente não pode calar o que eles estão sentindo. Deixar eles engasgarem ali com o que eles estão sentindo. Porque senão a gente não vai conseguir ajudar eles a lidarem com aquilo. O problema não tá no que a criança está sentindo. O problema tá em como ela tá expressando aquilo que ela tá sentindo. E é aí que entra, gente, o cérebro maduro, né? A pessoa que teoricamente sabe lidar com as emoções. É aí que entra. Nós vamos falar assim, ok, você está frustrada, essa forma que você está expressando não é adequada. E aí, de acordo com a idade da criança, a gente vai trabalhar ferramentas, a gente vai trabalhar maneiras estratégicas para aquela idade de como ela pode lidar com aquilo, de como ela pode expressar o que ela está sentindo, né? E é uma construção, é um aprendizado, foi que nem eu coloquei no Reels ontem para vocês. Se eu tenho 30 anos e eu nunca dirigi um carro, não é porque eu tenho 30 anos que eu vou sentar na frente de um carro e já vou sair andando, já vou sair dirigindo, porque ninguém nunca me ensinou aquilo. Se a criança tem 10 anos e, teoricamente falando, ela já tem mais habilidades neurológicas, ela já tem aqui um córtex pré-frontal funcionando para lidar e regular essas emoções, não é que ela tem 10 anos que ela vai conseguir fazer isso se você nunca ensinou para ela, se você nunca deu ferramentas para ela. Por isso que a gente fala aqui, com 4 anos, que começa aqui a regular as emoções. E que, teoricamente, uma criança de 4, 5, 6 anos, ela não é mais para estar dando aquelas birras de se jogar no chão, de fazer escândalo, aquelas birras intensas que você fica assim, meu Deus, por que essa criança tá chorando faz 40 minutos? Não é para estar assim. Mas, se você nunca ensinou para ela antes o que fazer, se você nunca trabalhou com ela ferramentas de autorregulação, ferramentas, acolhimento, outras formas de expressar, que é porque ela tem 5, 6, 7, 10 anos que ela vai conseguir lidar com isso. A gente precisa ir construindo um caminho para que quando ela esteja pronta e estruturalmente falando, ela consiga fazer isso. Estamos aprendendo juntos com eles. É exatamente isso, Paty. Por isso que é tão difícil, porque a gente está aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. E a gente vai escorregar, gente. Eu também grito, eu também perco a paciência, eu também tenho os meus dias que as coisas desandam. Mas a diferença tá que eu sei para onde voltar. Eu sei de onde recomeçar. Eu sei de, tipo, a cagada que eu fiz. Sei como consertar e sei como trabalhar aquilo para que aqui até os meus erros e os meus dias ruins gerem um aprendizado, entendem? Como é difícil acolher essa expressão deles.
É difícil mesmo, porque a gente tem essa crença de que tá errado, de que se a gente não consertar ali na hora, a criança não vai saber o que fazer, né? Então, gente, mais importante ainda é a gente entender que a gente tem dois passos: é o acolher no caos e educar na calma. A gente não pode só ficar acolhendo, 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 acolhendo e esquecer de dar outro passo, porque senão a gente só fica ali validando o sentimento, acolhendo, e que é muito importante, é extremamente importante, né, lidar com isso para passar essa mensagem de que eu te amo independente do que você está sentindo. Mas se a gente não vai para o segundo passo, a gente não dá ferramentas para essa criança de eu não posso bater quando eu tô com raiva, eu não posso bater quando eu tô frustrado, né? Eu não posso ficar frustrado e quebrar as coisas. Se a gente não vai para esse segundo passo e dá ferramentas e trabalha essas ferramentas fora do momento do caos, a gente continua deixando a criança por si só. Ela continua sem saber o que fazer. Ela continua sem saber o que é esperado dela. Ai, gente, eu tô chutando um negócio aqui. E aí ela fica sem repertório, vocês percebem? Ah, cadê? Meu filho quase não fazia quando menor. Depois que veio os irmãos há 1 ano e meio, acho que é isso, né? Tá fazendo. Ele tá com 5 anos. É porque, acho que é Rede Renata, né? Ele tá em um novo contexto, né? Antes ele não passava por alguns desafios que talvez ele passe agora com irmãos, né? Antes ele talvez estivesse com um tanquinho mais cheio, porque obviamente você tinha mais tempo e atenção para ele, e que agora precisa, né, ter outras demandas aí, e ele não tá sabendo expressar isso. E aí ele acaba expressando, batendo, frustrado, fazendo as birras, porque todo comportamento, gente, é comunicação. As birras, elas são uma comunicação, é uma forma da criança expressar o que ela tá sentindo. Então, assim, ele tá em um novo contexto, com outros desafios, e tá expressando assim, e tá tudo bem, entendeu? Se ele não fazia isso antes e agora tá fazendo, né? Mas a gente precisa ajudar essa criança também. Ó, birras intensas, frequentes, a todo momento, não é saudável, gente. É um pedido de ajuda da criança. E ela só tem a nós para ajudar ela. E ela precisa de ajuda, certo? Deixa eu pegar minha água aqui, gente, que hoje eu não tô bem. Como identificar as ferramentas adequadas para esse ensinamento em cada idade? Sandy, não sei. Sandenberg, talvez seja isso. Então, vamos lá, né? A gente precisa, para a gente achar a ferramenta adequada para cada criança. A gente precisa entender que fase do desenvolvimento ela está. Porque, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela não tem controle inibitório. Então, ela não vai conseguir controlar os impulsos. Uma criança de 3 anos, ela não consegue regular as emoções sozinha. Ela precisa de nós, sendo esse espelho, através do neurônio espelho, para regular as emoções dela. Uma criança de 5 anos já tem habilidade para controle inibitório, mas ainda não está refinada. Então, uma criança de 5 anos, ela sabe já que não pode bater. Ela sabe que não pode jogar as coisas. Mas ela só percebe depois que ela faz. Tanto que às vezes elas juram, juradinho, eu juro que eu não vou bater, eu juro que eu não vou jogar. E aí, na hora que elas ficam frustradas, o cérebro primitivo é acionado, sistema de luta ou fuga entra em ação e ela vai lá e bate. E aí, depois que ela bate, ela percebe a merda que ela fez e ela fica assim, né? Tipo, putz, vai dar ruim. Mas ela não tem controle, ela só percebe depois que ela fez. Então, quando a gente entende do desenvolvimento da criança e de que cada fase que ela tá, e assim, as idades, gente, são uma média, que nem eu falei. Se ela não foi ensinada antes a controlar os impulsos, com 5, 6 anos, ela pode já controlar algumas vezes. Mas se ela nunca foi ensinada antes ferramentas para isso, ela vai estar tipo o videogame, atrasada, sabe? E a gente vai precisar trabalhar e dar as ferramentas para quando ela chegar ali no chefão, ela passar de fase. A gente trabalhar e dar as ferramentas para quando ela chegar ali no chefão, ela mudar de fase. E aí, se a criança tá lá com 10 anos e não tem controle de impulso, é porque faltou ensinamento aí para trás. E a gente vai ter que dar uns passos para trás para ir construindo esse aprendizado. Então, quando eu falo das idades aqui, é uma média, tá? Então, depende do que ela foi ou não ensinada a ser. Então, quando a gente entende sobre o desenvolvimento da criança
né, sobre o que é esperado ou não de cada fase, a gente consegue ajustar e alinhar as nossas expectativas e entender quais ferramentas a gente consegue usar para cada criança. E cada criança também é única, então não adianta a gente ter uma ferramenta e ficar só naquela ferramenta, porque tem dia que não vai dar e a gente vai ter que buscar outra, e tem dia que não vai dar e a gente vai ter que buscar outra, né? E é mais a gente também aprender a lidar com prevenção, por exemplo, das birras. Muitas das birras, às vezes, elas acontecem por culpa nossa. Por processos que a gente criou, por situações que a gente não previu, por situações que a gente não preveniu, né? Elas vão acontecer, vão, né? Nem sempre a gente vai conseguir evitar as birras, mas tem como a gente trabalhar, né? A rotina da previsibilidade, entender o que está por trás do comportamento, conhecer melhor a nossa criança, se conectar melhor com a nossa criança, né? Trabalhar essas questões, porque aí a gente consegue prevenir as birras e minimizar as birras. Então, muitas vezes as birras são culpa nossa, sim, tá? E eu falo por mim, porque as que acontecem aqui são sempre culpa minha. Então, assim, essas ferramentas que a gente precisa. Então, não adianta a gente só ter uma ferramenta que estava lá no post, a gente precisa de um arsenal, né? Eu falo que a gente tem que ter uma mochila cheia de ferramentas, e aí na hora que acontece as coisas, a gente fala assim, putz, o que eu vou usar agora? Vou usar essa. Ai, não deu certo. Vou usar essa, não vou dar certo. Não, essa daqui, ele ainda não tá maduro o suficiente para usar. E aí a gente vai alinhando, assim, as ferramentas, tá? E aí a gente precisa conhecer as ferramentas, e principalmente conhecer a nossa criança, entender o que ela está comunicando com aquele comportamento, porque que nem eu falei, se todo comportamento é comunicação, a gente precisa decifrar o que a criança está comunicando. Por quê? Às vezes a criança está fazendo uma birra. Duas crianças fazendo a mesma birra. Só que para uma criança, aquela birra, aquela frustração, não é sobre o não que você deu. É muito mais do que aquilo. Às vezes ela está tentando comunicar que ela não está se sentindo ouvida e valorizada o suficiente. Que ela está precisando de conexão. Às vezes a birra daquela outra criança que foi a mesma não que você deu, pelo mesmo motivo, também não é sobre aquilo. Às vezes é por falta de autonomia. Da criança tá tentando disputar poder a todo momento porque ela tá precisando se sentir capaz. Porque ela tá precisando sentir que tem voz. E aí vocês percebem que o não foi para a mesma coisa, foi, sei lá, para o sorvete que vocês deram. E o motivo da birra não era o mesmo. E aí, a partir disso, a gente vai olhar para isso e falar assim, ok, se essa tá precisando de atenção, conexão e tudo, eu vou usar as ferramentas que vão vão, né, contemplar essa necessidade. Se essa daqui é autonomia, tá disputando poder, ela precisa se sentir ouvida, vista e valorizada, eu vou usar outras ferramentas. Entendem? Então, assim, e as crianças oscilam em tudo, certo? Porque a gente tem que olhar além do que está acontecendo. Porque se a gente fica tentando lidar assim, só com o sorvete e acolher aquele momento, que é importante, as birras vão continuar acontecendo. E a gente entra naquele gráfico de birras frequentes a toda hora, toda hora, toda hora, porque a gente está indo só ali na causa da frustração. Né? Só o que está na frente dos nossos olhos. E aí a gente fica só apagando fogo, só apagando fogo, só apagando fogo, e não indo no todo. Né? Não indo ali na raiz da nossa frustração, entendem? Por isso que a gente tem que sair um pouco da superficialidade, entender bastante do cérebro, entender bastante do desenvolvimento, né? Para a gente treinar o nosso olhar, de olhar além do comportamento, porque assim a gente consegue pegar ferramentas mais assertivas, pegar ferramentas que vão estrategicamente conseguir ajudar a criança, certo? E aí foi por isso que eu juntei tudo isso no Birra Sem Neura, porque lá a gente vai fazer um caminho de aprender e conhecer a criança para conseguir ajudar a criança. Pegar e entender sobre o cérebro, sobre o desenvolvimento, o que é a birra, o que a criança está querendo comunicar com aquele comportamento, para depois usar as estratégias para ajudar no momento da birra e as estratégias para conseguir minimizar as birras, minimizar o que está acontecendo. E tem também a ferramenta roda de escolhas e a roda da raiva, que ajuda super a criança nesse processo de aprender a lidar com as frustrações, de aprender a lidar com a raiva. Porque se na hora ali da frustração a gente acolhe, a gente valida, fala, eu entendo que você esteja frustrada, eu entendo que você queria muito aquele sorvete, mas temos um limite, temos um combinado.
né? Como que eu vou manter isso? E a criança tá batendo, tá surtando, tá jogando as coisas, como que eu vou lidar ali naquele momento, na hora, e como que eu vou voltar para educar na calma. Porque na hora do caos, gente, não adianta dar uma palestra na cabeça da criança e falar assim: você não pode bater. Bater não pode. Isso não é aceitável. E aí você começa a dar aquele sermão, aquela palestrinha. Naquela hora, o cérebro dela tá desligado. O córtex frontal aqui vai entrar para um ouvido e sair pelo outro. Você ainda vai achar que a criança tá te ignorando. Então, ali na hora, não adianta dar essa palestrinha. A gente acolhe, valida. Só que depois a gente precisa retomar e dar ferramentas para essa criança de, olha, quando a gente está frustrado e com raiva, a gente não bate, a gente não joga as coisas, eu sei que é difícil, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Como que eu vou te ajudar da próxima vez? Como que a gente pode trabalhar isso? E ir trabalhando isso com a criança para que, através da repetição, ela consiga fazer isso. E quando a criança é muito pequena, gente, tipo 2, 1 ano, 3 anos, ela não vai conseguir regular as emoções, porque ela não tem o córtex frontal aqui desenvolvido. Ela vai precisar que o adulto escolha o caminho da calma, que tá lá no curso também, não o caminho do caos. Porque o caminho do caos, a gente entra numa disputa de poder, a gente gera uma inflexibilidade emocional, né? Tanto nossa quanto da criança, e isso leva a mais desregulação. Quando a gente vai para o caminho da calma, a gente usa os neurônios espelhos, a gente corregula a criança, ou seja, através da nossa calma, a gente vai espelhar e modelar o que a criança pode fazer, para que, com o passar do tempo, ela consiga fazer isso por ela mesma. A gente consiga passar de fase e dar as emoções ali, né? Mostrar para ela um caminho diferente a ser seguido. E a repetição não é uma vez, não é duas, não é três. A gente precisa de consistência. E para que a gente tenha consistência, a gente precisa estar seguro do que a gente está fazendo, saber exatamente o que a gente está fazendo, para que a gente gere um aprendizado, certo? Acolher na hora da frustração e explicar na hora da calma, que é exatamente acolhe no caos, acolhe na frustração e explica na hora da calma. E o que eu vejo muitas pessoas fazendo é parando no acolhimento. A gente acolhe na frustração. Ai, eu sei, você tá frustrada, né? É difícil, não sei o quê, biriri, bororó. E aí a criança se acalma, passa aquele caos, a gente acha que é uma fase, que tá tudo bem, e aí a gente esquece de fazer o segundo passo, grande segundo passo, que é voltar e falar assim: olha, vamos aprender a lidar com isso, porque isso é o que a gente também não tem, né? A gente ou engole, ou a gente explode, e a gente não aprende a lidar com as nossas frustrações, com o que a gente está sentindo, para que a gente saiba expressar isso de outras maneiras. E aí a gente continua batendo porta, fazendo bico, fazendo cara feia, né? Fechando gaveta com raiva, porque a gente não sabe também fazer esse segundo passo. Então, assim, é importante que a gente faça isso, tá? Porque as frustrações fazem parte da vida, é exatamente isso. E aí eu vejo, né, que nem a gente falou no início do nosso encontro, os pais ou tentando minimizar o que a criança está sentindo e acabam cedendo, porque já estão cansados demais, ou porque não querem que a criança sofra, fica com dó, né? É muito pequenininha, tadinho, depois ela aprende. Ou os pais, né, tipo, até gerando frustrações, né? Nosso papel não é o de gerar frustrações também e criar situações para a criança ficar frustrada, para ela aprender a lidar com as frustrações. Não, as frustrações elas vão vir com a vida, gente. A gente sofre frustrações todos os dias. E o que é mais importante também é a gente entender que as frustrações da criança não são as mesmas que a gente. E a gente não tem que medir se aquela frustração é justa ou não, é digna ou não, né? Ah, mas tem um monte de gente passando fome, tem um monte de gente morrendo, tem um monte de gente com problemas maiores. Não é uma disputa de perrengue, não é uma desculpa do que vale ou não, né? A sua frustração é digna e a sua não, né? Quem somos nós na fila do pão para dizer se a criança pode ou não sofrer por aquilo? Se ela tá sofrendo, é porque ela tá sofrendo, entende?
Se ela tá sofrendo é porque aquilo é importante para ela. Pode ser que através do nosso olho adulto, aquilo não tenha importância, seja besteira. Meu Deus do céu, era uma calça, ela queria uma calça verde e eu dei uma calça vermelha. É só uma calça, troca a calça. Mas na cabeça dela é o fim do mundo, era a calça que ela queria, era o sorvete que caiu. E tá tudo bem, gente. E é assim que ela vai criando a resiliência, né? Ela vai fortalecendo esse músculo do desapontamento. Hoje é uma calça que não deu certo. Amanhã é um amiguinho da escola que não quis brincar com ela. Depois é o primeiro fora do namorado, da namorada. É a primeira entrevista de emprego que não deu certo. Passar na faculdade que não deu certo. Perder alguma pessoa importante, sabe? Vai aumentando. É tipo um videogame, vai aumentando o nível de dificuldade, vai aumentando a fase. E é nessas pequenas que a gente vai fortalecendo, fortalecendo, e aí vai crescendo o nível de dificuldade e fortalecendo, 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 para ela ir aprendendo a lidar. Só que quando ela tá lá, e aí é a calça, a gente acha que aquilo não pode. Ah, isso é besteira. E aí a gente não ensina ela a lidar com aquela frustração, não valida, manda engolir e não dá ferramentas para fazer depois. E aí vocês percebem que o que a gente está plantando não é o que a gente quer colher lá na frente, que é um adulto resiliente, um adulto que lide bem com as frustrações, que saiba dar a volta por cima, que entenda que a vida não é aquele adolescente, né, que se frustra por qualquer coisa, que é o que está acontecendo, né, ultimamente, dos adolescentes com um limiar de frustração muito baixo, altos índices de depressão, de crise, de síndrome do pânico, ansiedade, porque a gente não foi construindo isso. Ou porque a gente estava tentando minimizar com dó, ou porque a gente estava, né, tipo, para com isso, seja firme, seja homem, homem não chora, homem não pode ficar com essa cara, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, e a gente não foi para os extremos e não ajudou eles a construírem o que precisava ser construído. Meu filho começou a se bater quando fica frustrado. Qual a forma certa de agir? Então, tem 3 regras, né? Da birra, das frustrações, da raiva. Se a criança estiver batendo, quebrando alguma coisa, ou jogando alguma. Quebrando, batendo, ou se machucando, que tem criança que se bate, né? Que nem o seu, a gente intervém. A gente não vai deixar a criança soltando aquela frustração dessa maneira. Mas como que a gente intervém? A gente vai conter para que a criança não se machuque e, dependendo da criança, a gente direciona ela para um lugar seguro para ela expressar essa emoção e trabalha fora do caos para que, de uma próxima vez, ela tenha outras formas de expressar. Não adianta a gente só ficar ali lidando na hora, gente. O problema é que a gente fica focado ali no que está acontecendo e aí depois que passa a gente esquece e fica esperando a próxima vez, né? A gente precisa trabalhar com essa criança outras formas de expressar, outras formas de lidar com aquele sentimento, com aquela frustração. E aí nisso tem lá no Birra Sem Neura, bem detalhadinho, tem a roda da raiva com várias ideias para vocês sugerirem para as crianças, para vocês construírem junto esse aprendizado, tá? Minha filha tem 5 anos, me bate quando é contrariada. Já expliquei que quando ele ficar com raiva, ela ia bater no travesseiro dela ou tentar se acalmar. Então, o problema, Gisele, é que a gente só fala, ó, você tá com raiva, bate no travesseiro ou vai se acalmar. Mas, que nem eu falei, na hora, ela não consegue controlar isso. Na hora, ela não tem maturidade para fazer isso sozinha, para pensar nisso sozinha. Ainda mais se ela não foi ensinada isso antes. Ainda mais se você começou a fazer isso agora, com 5 anos, que nem eu falei. Ela tem 5 anos, ela já tem um controle de impulso, um controle inibitório um pouco melhor que uma criança de 3 anos? Teoricamente, sim. Mas se a gente não ensinou isso desde lá de trás, se a gente não deu repertório para ela, ou a gente só jogou, ó, você pode se acalmar. Mas o que é se acalmar? Como que é se acalmar? Ela sabe o que faz para se acalmar? Você mostra para ela o que é para se acalmar? Quais são as opções? Ela já testou? Porque tem criança, por exemplo, que se bater no travesseiro, relaxa, põe a raiva para fora. Tem criança que fica com mais ódio. E a gente tem que conhecer o nosso filho, entende? Como identificar o motivo da birra?
Então, Vicky, a gente precisa olhar além do comportamento. A gente precisa entender de onde que veio aquela frustração. E eu falo que a gente precisa ter um olhar curioso, né? De se perguntar, de observar o que aconteceu em volta, de observar o que aconteceu antes, de perceber como que as coisas estão andando, sabe? É aquela história do iceberg. O choro, a birra, o tapa, as frustrações, né, as disputas, tudo que está acontecendo aqui é resultado de algo muito maior, que pode ser fisiológico, fome, sono, cansaço, ou pode ser necessidade de atenção, não que você não dê, mas da forma que a criança está absorvendo, necessidade de atenção, necessidade de pertencimento, de autonomia, né? E aí a gente vai observando através da criança, através do que ela tá dando, através do sentimento que a gente também ficou diante daquilo, né? Lá no curso Birra Sem Neuras, eu mostro como a gente identificar isso e tem 3 encontros ao vivo para tirar as dúvidas, para você vir e falar assim, ó, aconteceu essa birra, meu filho fez isso, e aí eu vou gerando esse olhar curioso, né, para ensinar vocês a fazerem esse movimento também depois sozinhas, para identificar o que a criança está tentando comunicar, né? Porque todo comportamento é comunicação, e educar é se relacionar, a gente precisa entender o que a criança está precisando, porque senão a gente fica só ali apagando o fogo. Meu maior desafio hoje é conseguir com que minha filha de 3 anos entenda que não é possível fazermos algo. Você fala, mostra, ela não aceita. É porque as prioridades das crianças não são as mesmas que as nossas, né? E aí, se talvez você não está conseguindo fazer com que ela entenda, ou pode ser a forma que você está se comunicando não tá adequada para a idade dela, porque aí faz sentido para você, é lógico para você, é óbvio para você, mas no mundo da criança não é. Então a gente precisa achar um jeito de comunicar de um jeito que faça sentido para eles, através do mundo deles. E também pode ser que a criança, sabe o que acontece? Às vezes a gente quer que a criança entenda, faça as coisas sorrindo e agradecendo, tipo assim, nossa papai, nossa mamãe, você tem toda a razão. Mal posso esperar para a próxima vez, para o próximo aprendizado. Né? Faz tanto sentido o que o senhor está falando. Vou fazer o que você está pedindo sorrindo. Não, às vezes eles vão fazer o que precisa ser feito de cara feia, chorando, sem paciência, mas vão ter que fazer, entende? Mas o respeito não está em fazer o que eles querem, como quiserem e sorrindo. O respeito está na nossa condução, na condução do adulto maduro dessa relação. Então a gente precisa ajustar aí a forma que a gente está fazendo as coisas, conversando, lidando com esses desafios para ir construindo o aprendizado, mas entender também que nem sempre eles vão fazer sorrindo, nem sempre eles não vão fazer chorando, que nem sempre eles vão fazer do jeito que eles querem, né? A gente tem que conversar, dialogar, tentar negociar, dar escolhas, mas a gente tem que tomar cuidado para não entrar no looping de ficar esperando a decisão partir da criança, de ficar esperando que a criança tome a iniciativa de uma coisa que é responsabilidade do adulto. Porque senão a gente vai entrar naquele looping, e a gente vai ficar lá para sempre tentando convencer a criança a entrar no banho. E aí lá no Birra Sem Neura eu falo da regra dos 3, que não é sobre contar até 3, que nem os nossos pais faziam, né? 1, 2, 3, não é isso. É uma regra que eu criei para que a gente consiga sair desse looping, né? Que a gente respeite a criança, mas que a gente também consiga fazer o que precisa ser feito, né? Precisa ser feito e pronto, né? Mas eu posso fazer isso de uma forma respeitosa, ainda dando voz para a criança, ainda incluindo ela no processo, mas sendo o adulto responsável dessa relação. Porque tem coisas que precisam ser feitas, entende? E eu não posso entrar nesse looping aí, porque a criança precisa de uma segurança naquele adulto que está se conduzindo também. E quando a gente entra nesse looping, a gente está criando uma autoridade disfuncional, porque ela fica pensando assim, não, estamos aqui, né? E esse adulto não me conduz, esse adulto não me gera segurança, e eu vou ficando aqui, e a gente só vai criando uma bola de neve, entende? Bom, pessoal, é isso. Falamos aqui sobre como lidar com as frustrações,
o que a gente precisa estar atento, né, diante das frustrações dos nossos filhos. O nosso papel não é de mudar e calar o que eles sentem. O nosso papel é de ajudar a lidar com o que eles sentem. A gente não o nosso papel não é também o de criar frustrações. As frustrações existem, né? Elas vão acontecer. O nosso papel não é o de tentar minimizar, não é o de tentar inventar as frustrações. Elas acontecem. E não é nosso lugar julgar se aquela frustração é válida ou não, se é justa ou não. A gente vai acolher no caos e educar na calma. E como ajudar eles a lidarem com as frustrações? Acolhendo o que eles estão sentindo, validando o que eles estão sentindo e passando para o segundo passo, que é voltar e trabalhar formas diferentes de lidar com aquela frustração. As frustrações existem, a gente não vai parar com elas, certo? E entender que se nós temos dificuldades em lidar com as nossas frustrações, as crianças também vão ter dificuldade de lidar com a deles. O importante é a gente não engolir e enfiar a goela abaixo, as deles e as nossas, e trabalhar ferramentas para que eles consigam pular de fase e ir aprendendo a lidar cada vez mais com frustrações mais complexas e aumentando aí o nível de dificuldade que nem no videogame. E se vocês querem e sentem que vocês estão precisando de ajuda, que está difícil, que vocês acabam gritando, perdendo a paciência diante das frustrações, diante das birras, eu convido vocês a irem para o Birra Sem Neura. Lá a gente vai ter 10 aulas sobre birras, sobre desenvolvimento, sobre o cérebro da criança, tem ferramenta para lidar com as frustrações, com a raiva, tem ferramenta para minimizar as birras, porque senão a gente fica naquele looping ali, né, de birras intensas, birras intensas, birras intensas. Tem uma aula, um aulão gratuito não, um aulão bônus, que é o Chega de Gritos, para ajudar a gente a sair do piloto automático, a lidar com as nossas frustrações, para a gente não descontar na criança a nossa frustração. Tem o bônus lá da roda de escolhas e da roda da raiva. E tem 3 encontros ao vivo para a gente tirar dúvida e ajudar vocês de pertinho. É pelo Zoom, é ao vivo, vocês vão entrar, falar comigo diretamente para que a gente foque na sua criança, porque cada criança é única, cada criança tem uma necessidade e a gente precisa observar o todo para entender qual ferramenta vai funcionar ali para sua criança de acordo com o que ela está tentando comunicar com esse comportamento desafiador, tá? O primeiro encontro é amanhã já, então quem se inscrever hoje ainda consegue participar do primeiro encontro, que é amanhã, e tudo isso é só por 197, certo? É isso mesmo, 197, 10 aulas sobre birras, 3 bônus, 3 encontros, e é isso, fiquem aqui, muito obrigada. Compartilhem essa live se fez sentido para vocês, se ficou alguma dúvida, me mande no direct. Se vocês tiverem algum insight, alguma virada de chave, também me mandem lá no direct, que eu adoro conversar com vocês, eu adoro saber, eu respondo todo mundo. E é isso, e até terça-feira no próximo Café com Fer. Tchau, tchau. Para quem quiser se inscrever no Birra Sem Neuras, que é 197, o link tá na bio, ou me chama no direct que eu mando o link direto para vocês. Um abraço e até mais.